Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lismar e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. Um exercício que diz o seguinte: encontre a circulação do campo f, xi mais yj, através da curva r de t igual a cosseno ti mais 4 seno tj, com t variando de 0 a 2π. Perceba que nós vamos encontrar a circulação. O que é a circulação? Essa curva aqui é uma elipse. Se você imaginar, imagine uma elipse aí, que tem mais ou menos um aspecto parecido com esse, ó, uma coisa assim. Essa curva fechada, se você associar essa curva a esse campo vetorial, a cada ponto dessa curva você vai ter um vetor associado. Você fixar, por exemplo, um ponto dessa curva, imagina um ponto P qualquer aqui, a esse ponto vai estar associado um vetor, o vetor F, que pode ter, por exemplo, esse aspecto. Esse vetor F indica que naquele ponto esse campo vetorial está passando nessa direção e nesse sentido. Perceba que ele flui através, ele flui através da curva, então ele tem um fluxo, e ao mesmo tempo existe uma inclinação. Então ele tem um fluxo e uma circulação. O que nós vamos medir é a circulação. A circulação é medida em relação à tangente. Lembra que nesse ponto aqui, nós temos associado a esse ponto uma reta tangente t. Então uma reta tangente aqui. E quanto mais próximo da reta tangente estiver o vetor f, maior é a circulação e menor é o fluxo. Lembra que o fluxo é calculado pela reta normal. Nós temos uma reta normal aqui também. Uma reta aqui, ó. Uma reta normal N, que forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Quanto mais próximo da reta normal estiver o vetor, maior é o fluxo, menor é a circulação. Quanto mais próximo da reta tangente estiver o vetor, maior a circulação, menor é o fluxo. Naquele ponto, naquela direção e naquele sentido. Como é que nós medimos isso? Nós usamos o produto escalar do vetor F com o vetor tangente t. Perceba que o produto escalar, se você observar uma animação rapidinho, você vai perceber que o produto escalar ele forma um retângulo, né? E quanto mais próximo da reta tangente, maior a área do retângulo. Quanto mais próximo da reta normal, menor a área do retângulo. Quando f está sobre a reta normal, a área do retângulo é zero. Ou seja, nós podemos medir a circulação quanto maior ou menor pela área do retângulo. Quanto mais próximo da reta tangente está f, maior a área do retângulo, maior a circulação. Quanto mais próximo de n está f, menor a área do retângulo, menor a circulação. De tal forma que a circulação ela é uma integral na curva C de f vezes t. ds é a soma do produto escalar de f e t em todos os pontos dessa curva, que nós operacionalizamos da seguinte forma, né? Como é que nós calculamos essa integral? Nós transformamos tudo em termos de t. O que é necessário, porque quando eu coloco um valor de t entre 0 e 2π no r de t, que é a curva, eu tenho pontos da curva. E eu quero vetores em cima dos pontos dessa curva. Por isso que nós transformamos x em termos de t e y em termos de t, para que os pontos sejam os pontos correspondentes à curva r de t. Então, na verdade, essa integral vai ser uma integral de a até b, do f em termos de t, vezes o tangente, que é dado pela derivada r' de t, dt. Então, nós transformamos tudo em termos de t para poder calcular a circulação. Nesse caso aqui, como que fica, né? A nossa circulação ela vai ser uma integral
de 0 a 2π, tá? Lembra que o valor de t vai de 0 a 2π, do f em termos de t, ou seja, o x é o cosseno t, então cosseno t vezes i mais o y em termos de t é o 4 seno t, mais 4 seno t, j. Perceba que ao fazer isso, eu fecho o campo aí do meu campo vetorial aos pontos apenas dessa curva, certo? Vezes r' de t, que é derivada de cosseno é menos seno de t, derivada de 4 seno é 4 cosseno de t, vezes j. Então, o nosso r' de t é derivada de r. Derivada de cosseno é menos seno, derivada de seno é cosseno. Então, menos seno ti, mais 4 cosseno tj, vezes dt. E nós temos aí o nosso produto escalar em termos de t. Agora é só fazer o produto escalar. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π de esse vezes esse, né? Então, menos seno t cosseno t. Esse vezes esse, então mais 4 vezes 4, 16, então mais 16 seno t cosseno t. Seno t cosseno t. Tudo isso, né? Lembra que esse vezes esse vai dar um menos seno t cosseno t. Esse vezes esse, 16 seno t cosseno t, dt. Que vai ser uma integral de 0 até 2π, 16 menos 1, 15, seno t cosseno t, dt. Que vai ser igual a 15 vezes a integral de 0 até 2π de seno t cosseno t, dt. Nesse ponto, nós precisamos achar a primitiva dessa função para aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, eu preciso resolver a integral do seno t cosseno t dt. E eu vou fazer isso com mudança de variável. Vou fazer uma mudança de variável aqui, fazendo u igual a seno t. Aí o meu du, que é derivada de seno é o cosseno t dt. Com essa alteração, a minha integral vai ficar da seguinte forma. Integral de seno t, lembra que seno t é igual a u, integral de u, vezes cosseno t dt, que é o meu du, integral de u du. Integral de u du é integral de potência. É u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, isso aqui nada mais é que u ao quadrado sobre 2 mais a constante c. Voltando aqui na nossa integral, né, que eu queria resolver, a mudança de variável foi só para tornar a resolução possível. Sei que u é seno, então isso aqui é igual a seno ao quadrado de t dividido por 2 mais a constante c. Então, o meu teorema fundamental do cálculo vai ficar o seguinte, né? Já que essa integral é o seno ao quadrado de t sobre 2 mais c, então essa integral vai ser igual a 15 vezes seno ao quadrado de t sobre 2 de 0 até 2π. Então, essa é a nossa integral, né, que nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Então, essa integral ela vai ser igual a 15 vezes o seno ao quadrado de 2π sobre 2.
f de B menos f de A, 15 vezes o seno ao quadrado f de A é 0 sobre 2. Lembra que tanto o seno de 2π como o seno de 0 são iguais a 0, né? Então isso aqui vai ficar 15 vezes 0 menos 15 vezes 0, que é igual a 0. Então nós não temos circulação em torno dessa curva para esse campo vetorial, o que significa que qualquer que seja o ponto que nós tomarmos dessa curva, os vetores são próximos, né? Estão sobre a reta normal, certo? Então, imagina um monte de vetores saindo aí a partir dessa reta normal. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.